Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje eu vou estar fazendo uma revisão sobre velocidade média. Mas se você ainda não viu esse conteúdo, aproveita que essa aula está completa com todos os conceitos. Vamos iniciar aqui nossa aula. Primeiro, vou apresentar para vocês a nossa formulazinha. Lembrando, como é uma revisão, nós já vimos nas aulas anteriores o que é o ΔS e o que é o ΔT. Como nós vamos fazer para determinar a velocidade média? Dividindo ΔS por ΔT, ok? Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Lembrando, ΔS pode ser calculado como S final menos S inicial, ou seja, espaço final menos espaço inicial. E ΔT é tempo final menos o tempo inicial. Alguns livros, algumas questões, elas trazem TF, ou trazem apenas o T e o S. Às vezes, para representar o inicial, traz S0, mas é a mesma coisa, ok? SI ou S0. Onde como eu já falei, VM, né? Velocidade média, ΔS, variação de espaço. Sempre na física que aparecer o delta para a física é sempre variação, variação de espaço, variação de tempo, variação de temperatura e por aí vai. ΔT, variação de tempo. O S é o espaço final, o SI é o espaço inicial. Lembrando, às vezes ele aparece como S0. Não vão se assustar com isso nos exemplos, é a mesma coisa. T é o tempo final e TI é o tempo inicial. O TI pode aparecer também como T0, ok? No sistema internacional, a unidade de velocidade média é o metro por segundo. Contudo, é mais comum encontrarmos o quê? O quilômetro por hora, que é exatamente o que nós utilizamos no velocímetro do carro, da moto, qualquer veículo, né? Só para relembrar, gente, velocidade média, ela tem esse nome, média, porque vai ter momentos que a velocidade vai estar mais alta e vai ter momentos que a velocidade vai estar mais baixa. Se você vai percorrer um trajeto de uma cidade para outra, tem momentos que sua velocidade está maior e outras está menor. Logo, a velocidade média, ela é um intervalo médio entre essas duas velocidades, a maior e a menor. Nós vamos estar utilizando metros por segundo e quilômetro por hora. Devido a isso, vai ter situações nas quais vamos precisar adequar as unidades de medida. Vamos transformar quilômetro por hora para metro por segundo ou metro por segundo para quilômetro por hora. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos ter atenção nessa figura aqui. Observe, sempre que formos transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, estão observando a setazinha vermelha, o que é que nós vamos fazer? Multiplicar por 3,6. Já se nós formos transformar quilômetro por hora em metro por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Vejam aqui como é fácil. Letra A diz o seguinte: efetue a transformação das velocidades de 27 km por hora em metro por segundo. Observem, estamos transformando de quilômetro por hora para metro por segundo. Para a gente fazer isso, é só dividir o 27 por quanto? Por 3,6. Vamos fazer aqui de um ladinho, aqui abaixo. 27 dividido por 3,6. Vamos lembrar aqui de uma regra. Como aqui no 3,6 eu tenho uma casa decimal, no 27 eu também tenho que ter uma casa decimal. Eu tenho 27,0 dividido por 3,6.
Fiz isso, eu vou apenas apagar a vírgula. Ficou quanto? 27, aliás, 270 dividido por 36. Se eu pegar 270 dividido por 36, vai dar quanto? Vai dar 7. É só multiplicar. 7 vezes 6, 42. Vai 4. 7 vezes 3, 21. 21 mais 4, 25. Subtraindo, nós temos 10 menos 2 é 8. Foi 1 para lá, que ficou 6. Menos 5 é 1. 2 menos 2 é 0. Eu tenho agora 18 dividido por 36. Como eu não posso dividir, acrescento o vírgula, aliás, acrescento um zero no 18, fica 180 e vírgula no quociente. 180 dividido por 36, eu vou ter 5. 5 vezes 36 é 180, então restou 0, ok? Logo, 27 quilômetros por hora é o mesmo que 7,5 metros por segundo. Vocês podem conferir essa nossa divisão aí no caderno, na calculadora, ok? Eu estou fazendo bem rápido, porque isso aqui vocês já sabem, né? Uma divisão simples. Letra B, 40 metros por segundo em quilômetro por hora. É só observar. De metros por segundo para quilômetro por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Logo, é 40 vezes 3,6. Façam essa multiplicação aí rapidinho, para a gente não perder tempo. 40 vezes 3,6, vocês vão encontrar 144. 144 o quê? Quilômetros por hora. Observem, transformar quilômetro por hora em metros por segundo, eu divido por 3,6. O inverso eu multiplico. Questão 2. Em uma viagem de carro do Rio de Janeiro até São Paulo, o motorista marcou a distância de 420 quilômetros no odômetro de seu carro. Sabendo que o tempo gasto por esse motorista foi de 7 horas, nós vamos determinar a velocidade média. Só para entendermos melhor aqui a questão. O carro, né, saiu do Rio de Janeiro, foi até São Paulo. Qual foi a distância que ele percorreu? 420 quilômetros. Qual foi o tempo? 7 horas. Observem que eu tenho aqui dois valores. Se eu tenho 7 horas, aqui vai ser quem? Vai ser o meu tempo, ΔT. 420 quilômetros vai ser o ΔS. Se a questão pede a velocidade média, nós vimos que nós podemos calcular ela como? Dividindo ΔS por ΔT. Velocidade média vai ser igual. Quem é o ΔS? 420. Quem é o ΔT? É 7. Velocidade média vai ser igual. 420 dividido por 7, eu tenho 60. Eu observo, como ΔS está em quilômetro e ΔT em horas, eu vou ter o quê? 60 quilômetros por hora. Significa dizer o quê? Que a velocidade média desse motorista foi 60 quilômetros por hora. Não significa dizer que a todo momento ele estava com 60. Há momentos que ele estava com mais, mas há momentos que ele estava com menos, ok? Questão 3. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Vamos marcar logo aqui, ó. O ônibus passou aqui pelo quilômetro 30 às 6 horas. E passou pelo quilômetro 240 às 9 horas. Quilômetro 240 às 9 horas. Determine quem? A velocidade média. Observem que essa questão ela é um pouquinho diferente da anterior, porque nós temos dois marcos quilométricos
30 e 240, e dois tempos, horas, 6 horas e 9 horas. Quando nós temos assim, é só observar em qual era o primeiro espaço que ele estava. Não era no quilômetro 30? Então 30 é o SI e 240 é o S, que é o final. Logo, 6 horas é o TI, tempo inicial, e 9 horas é o final. Sempre, gente, o tempo inicial vai ser menor do que o final. Logo, se 6 horas era o tempo inicial, então o quilômetro 30 também é o inicial. Só lembrarmos da fórmula. Espaço final menos espaço inicial sobre quem? Tempo final menos o tempo inicial. Velocidade média vai ser igual. Quem é o espaço final? 240. Quem é o espaço inicial? 30. Sobre quem é o tempo final? É 9. Tempo inicial é 6. Velocidade média vai ser igual. 240 menos 30, eu tenho 210. Dividido 9 menos 6, 3. Velocidade média vai ser igual. 210 dividido por 3, eu tenho 70. Logo, a velocidade desse ônibus foi de 70 quilômetros por hora. Observem, como o tempo está em horas e o espaço em quilômetro, logo a velocidade média é quilômetros por hora. Ok? Para fechar nossa aula, nós ainda temos aqui, vamos ver as primeiras características do movimento retilíneo uniforme, o nosso MRU. Quais as principais características? Ele vai ser um movimento com velocidade constante, ou seja, sempre que nós dizemos que uma coisa é constante, significa dizer que ela não muda. Quando em um movimento a velocidade escalar permanece sempre a mesma, ela não aumenta e nem diminui, dizemos que essa velocidade ela é constante. Foi o que eu acabei de dizer, né? Ela não muda. Quando o movimento possui trajetória reta, ele é chamado de movimento retilíneo uniforme. Logo, movimento retilíneo uniforme, ele possui trajetória reta e a velocidade constante, não muda. Vamos observar aqui. No tempo zero, qual era o espaço dessa bolinha? Era 10. No tempo 1, qual era o espaço dela? Era 12. No tempo 2, qual era o espaço dela? 14. E por aí vai. Observem que à medida que aqui aumenta de 1 em 1 segundo, aqui embaixo está aumentando de quanto? De 2 em 2 metros. Ou seja, no movimento uniforme, cada intervalo de tempo ele vai percorrer a mesma distância. Por isso, a velocidade também vai ser igual. Se eu pegasse aqui, ó, 2, se passou 1 segundo, 2 dividido por 1, eu tinha uma velocidade de quanto? 2 metros por segundo. E aqui 2 metros por segundo e assim por diante. Vamos observar outro. Olha só aqui em cima. Passou 1 segundo, de 20 para 30 aumentou quantos metros? 10 metros. Passou outro segundo, de 30 para 40 aumentou mais 10 metros. Passou outro segundo, de 40 para 50 também aumentou 10 metros. Eu poderia até dizer, e qual será a posição desse carro quando o tempo for 4 segundos? Ora, ele vai aumentar 10 metros. Se ele estava em 50, ele vai ficar em 60. Observem que a cada segundo, a distância percorrida é 10 metros. Eu tenho um movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme ele pode ser classificado como progressivo. Quando é que ele vai ser progressivo? Quando o móvel caminha a favor da orientação positiva da trajetória. Seus espaços crescem e sua velocidade média é positiva. Basicamente, é só vocês observarem. Eu tenho aqui as posições. Observem que para esse lado ele está o quê?
aumentando, está crescendo. Se o carro também está se movimentando para o mesmo lado, eu tenho um movimento o quê? Progressivo. E se for o contrário? Se for o contrário, eu tenho um movimento o quê? Retrógrado. É quando move o caminho contra a orientação positiva. Observe, é o mesmo exemplo. O tempo, aliás, os espaços estão aumentando para esse lado, para a direita, enquanto o carro está retornando. Eu estou um movimento o que aqui? Retrógrado. É só você se lembrar. Quando o carro está indo, progressivo. Quando ele está voltando, retrógrado. Simples e fácil. Podemos descrever o movimento de um móvel com velocidade constante através da função. Só para nível de conhecimento, nós não vamos utilizar ela nessa aula, ok? S final é igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. O S é o espaço final em metros. O SI é o espaço inicial também em metros. A velocidade, metros por segundo. E o T é o tempo em segundo. Essa vai ser a nossa função da posição em relação ao tempo. Ela será utilizada apenas nas próximas aulas, ok? Nessa aula é só para vocês conhecerem. Vamos resolver essas três perguntinhas aqui. Quando é que o movimento pode ser determinado como movimento retilíneo uniforme? Nós vimos o quê? Que para ele ser movimento retilíneo uniforme, esse movimento tem que ser em quê? Em linha reta. Movimento em linha reta. E a velocidade? A velocidade tem que ser o quê? Constante. Ou seja, ela não muda, ok? 2. Quando o movimento pode ser classificado como progressivo? Para simplificarmos, vamos só colocar o seguinte: quando o móvel se desloca no mesmo sentido da trajetória. No mesmo sentido da trajetória. E quando ele vai ser retrógrado? Quando o móvel se desloca no sentido contrário à trajetória. Contrário à trajetória. Logo, vocês têm que lembrar, para ser movimento retilíneo uniforme, temos que ter as duas características. O movimento, ele tem que ser em linha reta, para poder ser retilíneo, e a velocidade tem que ser constante, ok? Na aula de hoje, era apenas para isso, fazer um breve resumo, uma breve revisão do que nós vimos até aqui. Espero que os ajudem, que os auxiliem aí na resolução de questões, na resolução de exercícios, nas nossas atividades. Por hoje era apenas isso. Bons estudos para cada um de vocês e até a próxima.